Deputado Gilvan Federal acaba de revelar algo gravíssimo sobre um deputado do PT. É impressionante como esses políticos de esquerda gostam de defender bandido. Deputado federal Gustavo Gai acaba de revelar uma verdadeira bomba envolvendo uma pessoa bem importante da política. Uma pessoa que é amiga da Alexandre de Moraes, Flávio Dino, que usa a máquina do Estado para perseguir os seus opositores. Assim, ele é um ditador daqueles assim de... E segundo informações, Donald Trump e o FBI já está sabendo sobre as eleições aqui de 2024. Imagine quando esses representantes da OEA descobrirem os mais de 1.500 territórios dominados pelo narcotráfico só no Rio de Janeiro. Imagine os... O senador Eduardo Girão detona com os ministros do STF e entrega tudo em tribuna. O STF deveria ser o primeiro guardião da nossa Constituição e é o primeiro a violar dia sim, dia não. E após o estado de saúde de Luiz Inácio Lula da Silva do PT, jornalista da Globo entrega a Janja. O Sidônio vai ter autonomia em relação ao que a Janja pensa, por exemplo, ou o Stuquinha. O trabalho dele vai ser respeitado? Então essa é a dúvida. Eu tinha informação. Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. Confira. É impressionante a vontade dessa esquerda de defender bandido. Olha o que disse Gilvan Federal. Fala pessoal, o deputado Gilvan Federal, é impressionante como esses políticos de esquerda gostam de defender bandido. Os bandidos já são cheios de privilégios, progressão de regime, audiência de custódia, visita íntima, no Espírito Santo, tem direito a salão de beleza, a carteira nacional de habilitação de graça. Olhem o que o deputado estadual Sérgio Meneghelli disse. Mas a gente tem que ver que cadeia não é só para castigar, cadeia é para ressocializar. E se um presidiário que está lá, ele já tem a oportunidade de sair com uma carteira, ele já pode conseguir um emprego e não precisa cometer mais crime. Então, isso não é privilégio, é dar oportunidade quem errou de poder realmente se readequar à sociedade novamente. O deputado Sérgio Meneghelli quer ser senador do estado do Espírito Santo. Imagina a dupla, senador Fabiano Contarato e Sérgio Meneghelli. Os presidiários vão fazer a festa, né? Deixa eu falar uma coisa para você, Sérgio Meneghelli. Sou policial há 20 anos, eu conheço a maldade de bandido. Conheço a maldade de criminoso. Eu já vi uma menina estuprada e assassinada de apenas 10 anos de idade. Outra coisa, deputado Sérgio Meneghelli, o presídio foi feito sim para punir o criminoso, para ele pagar a pena dele. Essa história de ressocialização que vocês vivem em outro mundo, esses tranqueiras, pedófilo, estuprador, assaltante, latrocida, traficante, não tem jeito. Então, a você, Sérgio Meneghelli, defensor de bandido, eu não gosto de bandido. A gente tem que se preocupar com a vítima. Outra coisa, quem tem que ter direito à carteira de habilitação de graça é quem trabalha, quem acorda 5, 6 horas da manhã para ir trabalhar. Esse sim não tinha que pagar todas as custas para tirar uma carteira de habilitação e nós vamos dar para presidiário. Carteira de habilitação de graça para presidiário. Quero aproveitar aqui e parabenizar o deputado Lucas Polese, que apresentou um projeto de lei e foi aprovado pela Assembleia Legislativa, proibindo preso a ter direito à carteira de habilitação. Parem de defender bandido. E agora, olhem esta bomba que vai revelar o deputado Gustavo Gai, que envolve uma figura muito importante da política. Urgente, deputado Gustavo Gai diz que Caiado ficou inelegível e Mabel foi cassado porque usaram a máquina do Estado de forma criminosa. É engraçado, né? Como que esse mundo dá voltas. Nas eleições para a Prefeitura de Goiânia, o candidato do Bolsonaro, nosso candidato Fred Rodrigues, chegou em primeiro lugar com 31% dos votos. Um cara que até então era desconhecido, mas graças ao seu poder de articulação, o debate, a sua inteligência, o apoio do Bolsonaro, e com uma estrutura muito pequena, chegou na frente no primeiro turno. Isso machucou o ego do Ronaldo Caiado, governador de Goiás, de tal forma que o Ronaldo Caiado foi pro tudo ou nada. Ele se sentiu muito ameaçado, né, com a sua mini ditadura de Goiás e foi para dentro, usando a máquina do Estado, fazendo reuniões do palácio do governador, dando cestas básicas em troca de voto, ameaçando vereadores, comprando jornalistas, assim, ele fez o escarcéu. É tanto crime eleitoral que é difícil de elencar.
E aí ele conseguiu fazer com que o poste dele, o biscoito da Odebrecht, Sandro Mabel, ganhasse. Só que o que aconteceu? Né? O nosso advogado Vitor Hugo entrou na justiça lá atrás, ainda no primeiro turno, antes do final das eleições, mostrando que o Ronaldo Caiado estava usando a máquina do Estado de forma completamente criminosa. E com provas, tá? Ele fazia reuniões no palácio do governador e gravava. Tem vídeo das pessoas recebendo cesta básica em troca de votos, compra de votos. Uma juíza do primeiro grau de Goiás, acaba de decidir: Caiado está inelegível por 8 anos, a chapa do Mabel está cassada, derrubada. Como o mundo dá voltas, né? O Caiado, que há 2 dias antes das eleições do segundo turno, pediu para Alexandre de Moraes fazer uma busca e apreensão na minha casa para desgastar o nosso candidato, agora está inelegível. Obviamente eles vão recorrer, porém as evidências são fartas. Vídeos, testemunhos, provas, documentos, tudo mostrando que Ronaldo Caiado usou a máquina, ou seja, usou o nosso dinheiro, dinheiro público, para poder eleger o seu candidato que ele resgatou lá das catacumbas da política, né, depois de ter seu nome envolvido com corrupção e tudo mais, resgatou o candidato dele para tentar colocar ele na prefeitura de Goiânia. Colocou, vai cair, e perdeu totalmente qualquer possibilidade de ser o que ele tanto sonhava, que era ser presidente do Brasil. Não se engane, Ronaldo Caiado não é um candidato ou um governador de direita. A educação de Goiás está na mão da esquerda, a cultura de Goiás está na mão da esquerda, os nossos projetos em defesa das crianças ele veta, como a questão de transição de sexo, ele vetou. E não só isso, ele é um grande amigo de Alexandre de Moraes, faz homenagens para Flávio Dino, apoiou Flávio Dino como ministro do STF. Caiado hoje em dia, ele pode ter sido de direita lá atrás, mas hoje o sistema completamente o corrompeu. E agora está inelegível. As evidências são demais, o TRE vai confirmar isso daí e provavelmente em março, abril, nós teremos novas eleições em Goiânia. Eu não fico nem um pouco feliz com isso, tá? Seria ótimo ter alguém de Goiás que pudesse crescer no Brasil e se tornar talvez um presidente, mas uma pessoa que é amiga do Alexandre de Moraes, Flávio Dino, que usa a máquina do Estado para perseguir os seus opositores, assim, ele é um ditador daqueles assim de... Os seus opositores costumam sumir por aí, né? Mas é isso, né? Uma notícia bombástica agora, ele que estava torcendo, olha que engraçado, né? O Caiado estava torcendo para o Bolsonaro ficar inelegível e agora ele mesmo está inelegível. Esse é o fim da história do Caiado em Goiás. É isso, gente. Quem diria, hein? Ele torcendo para Bolsonaro ficar inelegível porque ele queria ser presidente em 2026. Mas o feitiço caiu contra o feiticeiro. E até mesmo os Estados Unidos já estão sabendo o que está acontecendo nas eleições municipais aqui do Brasil. Olhem isso. A Organização dos Estados Americanos apontou ações do crime organizado nas eleições municipais brasileiras deste ano. Ao todo, 15 observadores eleitorais de 9 países estiveram no país e incluíram no relatório a atuação de facções criminosas, tanto para coagir eleitores e interferir nas candidaturas, como no financiamento de campanhas com recursos de crimes. O documento ressaltou ainda a preocupação crescente de vários atores sobre a atuação dos criminosos na política. OEA identificando, então, a atuação do crime organizado nas eleições. Você, Roberto Mota, não parece uma novidade, a gente vem tratando disso há várias semanas aqui na programação, inclusive vários relatórios da polícia também indicam isso, não é, Mota? Imagine quando esses representantes da OEA descobrirem os mais de 1.500 territórios dominados pelo narcotráfico só no Rio de Janeiro. Imagine o escândalo que vai ser, Canhato. Eu realmente, me escapa completamente a compreensão essa preocupação com o crime, com a segurança durante as eleições. E quando não ocorrem eleições? Ninguém se preocupa com segurança? Cadê a OEA, que não vem ver os 40 mil homicídios que ocorrem todos os anos no Brasil? Outras dezenas de milhares de estupros, milhões de assaltos, um clima de insegurança permanente. Que mentalidade essas pessoas têm para achar que, se ocorre fora do período eleitoral, então deixa para lá. Só
O crime só é digno de preocupação, de indignação, de discursos emocionados quando ocorre no período das eleições. Meus amigos, mesmo que ocorra fora do período eleitoral, o crime influencia tudo o que acontece no Brasil. Sobre tudo o que está acontecendo no nosso Brasil, o senador Eduardo Girão detonou com ministros do STF e disse: democracia, o orçamento está dentro do parlamento, está errado. O papel de senador e de deputado não é ficar gerindo recurso público, é fiscalizar e legislar. Só que você tem hoje o exemplo que vem péssimo de cima, que é do STF, que deveria ser o primeiro guardião da nossa Constituição e é o primeiro a violar dia sim, dia não. Você vê o que está acontecendo, legislando, liberando corruptos, curtindo nas suas mansões 400 anos, como o seu conterrâneo Cris. E ao mesmo tempo você vê a perseguição a quem cumpre a lei. Deltan Dallagnol, por exemplo. Deltan Dallagnol foi deputado dessa casa, caçado à velocidade da luz. Um exemplo de brasileiro. Então, nós vamos virar com muita fé, com muita esperança, trabalho. Parabéns, deputada. Parabéns a todos aqui, os homenageados. Obrigado. Muito obrigada, senador. E quem diria, hein? Após Lula estar no hospital, os jornalistas da Globo resolveram entregar Janja e disseram: A primeira-dama isso é importante, talvez as pessoas não saibam, mas a primeira-dama tem uma influência enorme na comunicação, inclusive diante de assessores. O Paulo Pimenta sempre foi tratado como vilão da comunicação. Hoje eu já tenho uma análise que ele é mais vítima, né? Ele não dominava ali a comunicação toda, é tudo fatiado ali, então ele mandava em pouca coisa. A área digital é da Janja, por exemplo, não é do Paulo Pimenta, ele não se mete nessa... A primeira-dama isso é importante, talvez as pessoas não saibam, mas a primeira-dama tem uma influência enorme na comunicação, inclusive diante de assessores do presidente que fazem a comunicação. Então a jornalista lá, que é a publicitária, jornalista que se responsável por essa área, responde diretamente à Janja, não responde a ele, inclusive não fica fisicamente próximo a ele, fica no palácio. Então, uma área que está toda esquartejada. Cada um tem também o Stuckert, o Ricardo Stuckert, que é importante também, que tem uma área dele, o fotógrafo do presidente, ele é muito mais do que o fotógrafo. Muito mais. É um cara que cuida de parte das redes e cuida da imagem, com uma equipe grande também, e que se reporta direto ao presidente da República. Pois é. Então, assim, são vários feudos que você tem ali, cada um com seu feudo mandando, e não há ali assim, alguém que mande em tudo, né, que tem uma visão de helicóptero. Então, o Pimenta acaba sendo vítima, ou seja, o Sidônio vai ter autonomia em relação ao que a Janja pensa, por exemplo, ou o Stuquinha. O trabalho dele vai ser respeitado? Então, essa é a dúvida. Eu tinha informação que o Sidônio iria para Brasília hoje, que esse martelo ia ser batido hoje. Não aconteceu por conta desse problema de saúde do presidente da República. Agora, a comunicação, como a Júlia disse, é sempre onde... Tá aí, gente, já entregaram a Janja, como vocês podem ver. Todo esse fracasso eles estão atribuindo à comunicação da SECOM, mas segundo esse jornalista, quem tem voz mesmo é a Janja. E olhem esta notícia que acabou com eles de vez. Eles estão todos desesperados, Janja em pânico, até mesmo por causa do que disse o jornalista da Globo, Lula, a cúpula toda da PT e principalmente Gleisi Hoffmann. Olhem isso, Quaest, reprovação de Lula volta a subir e iguala pior resultado. Petista termina o ano de 2024 com índice de desaprovação em 47%. Nem Lula ficando doente, nem assim, hein, gente? Nem assim o povo não quer saber, porque realmente o que ele está fazendo com o nosso Brasil é gravíssimo. Está colocando o nosso Brasil a passos larguíssimos de uma Venezuela. E segundo a pesquisa Genial Quest, divulgada nesta quarta-feira, dia 11, apontou que a desaprovação ao trabalho do presidente Lula subiu 2 pontos percentuais, de 45% em outubro para 47% em dezembro, e igualou o resultado de maio deste ano. O pior já apurado pelo levantamento desde que o petista assumiu o cargo no início do ano passado. A aprovação subiu 1 ponto percentual de 51% para 52% no mesmo intervalo. Os que não sabem ou não responderam foram 1% dos entrevistados, ante 4% no levantamento anterior.
Como vocês podem ver, o povo acordou, já entendeu quem é a esquerda no Brasil. PT, nunca mais. Já era, é o fim do PT. Depois dessa, gente, se chegar uma desaprovação muito grande, é queda livre. Não tem mais o que fazer. Assim como foi com Fernando Collor e também Dilma. E foi daí para o impeachment. Bom, e vocês, o que vocês acham que vai acontecer no decorrer dos dias? Deixa aqui nos comentários, não deixem de opinar. Tanto vocês quanto a sua opinião é muito importante para mim. E o que vocês acharam de tudo que foi revelado neste vídeo? Quantas revelações importantíssimas, hein? Eu preparei com muito carinho para vocês, peguei as mais impactantes. Eu confesso que é bem difícil, gente, porque é escândalo atrás de escândalo desse governo. E desta vez, como vocês viram, não foi diferente. Então, só não esquece de compartilhar, de curtir, de comentar. E eu também gostaria de fazer um convite muito especial a cada um de vocês que estão aí do outro lado. Se vocês são de direita, apoiador do presidente Bolsonaro, mas ainda não é inscrito aqui neste canal, eu te convido a se inscrever nesse canal e vir fazer parte dessa família de direita, você também. Aqui você vai ser sempre muito bem-vindo e vai ficar muito bem informado. Muito obrigada a todos. Não esquece de deixar o seu nome, de qual cidade vocês estão falando para a gente se conhecer um pouco melhor. Eu desejo para vocês um dia mais que abençoado. Até nosso próximo encontro.